Yuri Piton, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Recôncavo Sul. Empresário, não tem pretensões políticas, no entanto, deixa seus negócios para estar viajando aos diversos rincões do Estado nessa luta em prol da defesa do meio ambiente. Yuri, que avaliação você faz da terceira conferência do meio ambiente realizada nesta quinta-feira aqui em Santo Antônio de Jesus? É uma saudação especial a todos os internautas, ligados que veem, que curtem a TV SAGE.net, nosso amigo Antônio Mascarenhas. Eu me sinto muito feliz por ver as pessoas, se mobilizando democraticamente, de uma forma participativa, decidindo, sobre as questões ambientais no Estado. Em governos passados, não se poderia planejar dessa forma. Era preciso entrar na justiça, inclusive, para se participar de todo tipo de processo de discussão ambiental nesse estado da Bahia. E hoje a gente vê avanços nessa área. A democratização, a participação, isso é muito importante. E isso foi filosoficamente mostrado de uma forma prática e efetiva aqui nesse encontro maravilhoso, onde todo o território se reuniu para discutir sobre as temáticas, as necessidades, as demandas de todos esses municípios. Yuri, qual o trabalho que efetivamente vem sendo feito na Bahia para a preservação de nossos mananciais hídricos? Veja bem, nossos recursos hídricos tão escassos e tão vitais, que infelizmente vive ainda, sendo degradado com esgoto, com produtos químicos, agrotóxicos. Mas o que a gente vê também é uma preocupação muito grande por parte da sociedade. Hoje a sociedade civil, ela pode se organizar através de ONGs ou CIPs, através de associações, de sindicatos, e essa é uma formatação nova de participação, de mostrar-se presente, de dizer o que quer, o que não quer. E para isso houve uma abertura do Estado. Por exemplo, um comitê de bacia hidrográfica é justamente isso. A participação de todos os segmentos da sociedade. Fruto dessa militância. Fruto de toda uma história política de luta por esse espaço, por essa democratização. A gente tem um segmento de sociedade civil com ONGs, com sindicatos, com associações, com faculdades, com povos tradicionais, povos quilombolas, comunidades indígenas, essas duas últimas muito valorizadas, porque tem um conhecimento popular. E tudo isso foi desencadeado a partir da Constituição de 1988, não é verdade? Isso. E a preocupação governamental. Do governo Lula. Do governo Lula, do Estado. Exatamente. Então essas pessoas se reúnem junto com usuários de água, que são as pessoas ligadas ao abastecimento humano, ao irrigante, à pesca, ao turismo, ao lazer, à agropecuária. Junto com as prefeituras, junto com a federação, através dos seus órgãos, e com o INEMA, que é o nosso órgão gestor, se une para construir o quê? O que deve, não deve ser feito aos rios. Isso chama-se plano de bacias. Isso, agora, imagine essas pessoas todas se reunindo e para criar uma formatação, um ideário participativo, onde a gente vai procurar o melhor para os nossos rios, porque não existe rio pequeno nem rio grande, todos os rios são importantes. Agora, você faz parte do Comitê de Bacias. Quais os projetos que atualmente estão sendo desenvolvidos pelo comitê do qual você faz parte? Veja bem, Gildásio, nós temos Mascarenhas. Nós temos 1 ano e 3 meses de existência e nós tivemos uma grande notícia. Eu tive no Fórum Baiano de Comitês de Bacias e eu tive uma grande notícia que, como forma de compensação ambiental pela implantação do terminal de gaseificação da Bahia, a Petrobras vai financiar o nosso plano de bacias. Ótimo. Nosso RPGA, que é a Região de Planejamento de Gestão de Águas, o nosso território Recôncavo Sul vai ser beneficiado por um plano de bacias financiado pela Petrobras. Isso com 1 ano e 3 meses de existência. Isso chama-se avanço. Isso chama-se avanço.
E já existe todo um projeto com relação O a isso? Comitê de Gravataí, lá no estado do Rio Grande do Sul, um estado tido como avançado nessa questão de colegiados ambientais, de comitê de bacias, agora, depois de 20 anos, é que está conseguindo implantar o plano de recursos hídricos. Eles chamam plano de recursos hídricos, nós chamamos aqui plano de bacias. Eles estão conseguindo agora implementar isso. E está caminhando para implantar o nosso plano de bacias. Isso é uma grande notícia. E dia 26 nós estaremos, inclusive, em Venceslau Guimarães, na Câmara dos Vereadores, onde estaremos conduzindo a nossa segunda plenária ordinária, nossa segunda reunião do Comitê de Bacias, itinerante, né, valorizando todos os municípios que fazem parte da RPGA, que é a Região de Planejamento e Gestão de Águas, são 56 municípios, e a gente procura socializar o máximo possível a participação de todos os municípios nessas reuniões. Você que participa de um comitê desse tem uma visão macro de toda a região. Como é que os prefeitos de nossa região estão conduzindo suas administrações no que tange a questão dos dejetos líquidos que estão despejados nos nossos rios? Por isso que há necessidade de ações conjuntas. A gente não pode imaginar município como ilhas. Exatamente. Decisões isoladas são ineficazes. A gente tem que pensar em termos de bacia hidrográfica. Não adianta você fazer alguma coisa, por exemplo, o Rio Taitinga nasce ali no Bom Jardim e deságua em Muniz Ferreira. O Rio da Dona nasce lá no oeste de Castro Alves, na Serra da Pioneira, e desemboca no Jaguaribe. Quantas cidades esse rio passou? Então a necessidade desse consórcio ambiental. Desse irmanamento entre os municípios. Então, o que é um comitê? O comitê é justamente isso. Para discutir de forma globalizada. Esse conjunto de municípios que se reúne para traçar e se comprometer em cima de um plano de bacias elaborado pelos próprios municípios, junto com todos os segmentos da sociedade. Uma forma participativa e democrática. Isso é lindo. O pessoal do INEMA me chama de garoto propaganda do Comitê de Bacias, mas é porque realmente é uma coisa muito bonita um Comitê de Bacias. A gente está brigando e lutando pelos nossos recursos hídricos, Antônio Mascarenhas, tão escassos e tão vitais. A gente está pensando nas nossas gerações futuras. O índio pensa em 7 gerações, a gente às vezes não pensa nem na nossa. Você falando isso, Yuri, você está falando de sustentabilidade. Como garantir a sustentabilidade de um planeta em meio ao desenvolvimento, entre aspas, que quase sempre pretere a degradação do ecossistema? É bom separar desenvolvimento e crescimento econômico. Desenvolvimento é uma coisa, crescimento econômico é outra. Se você cresce economicamente, mas não prioriza a sustentabilidade, é meramente crescimento econômico. Não é desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico prioriza a sustentabilidade ambiental. O espaço, a Atravessagem agradece, o espaço fica aberto às suas considerações finais. Eu é que agradeço. Eu sempre termino recitando uma poesia, que eu sou um poeta, um músico, um artista. Este rio guarda segredos que só revela ao mar. Se ele morre, que segredos vai contar? Vamos todos pensar em criar um plano de bacias participativo, democrático, visando que esses rios se perdurem para nossas gerações futuras, poderem ver o Vale do Jiquiriçá, o Rio de Jiquiriçá, que tanto vem se assoreando, mais largo, mais preservado. Podemos ver o Rio Taitinga aqui na nossa cidade também mais preservado, sem tantos dejetos, sem tanto esgotamento sanitário, tanto produto químico degradado. Então é a nossa função. E eu conclamo principalmente a juventude, porque nós não somos eternos. Eu vejo muita gente com 50 anos e militando no meio ambiente, e eu não vejo jovem. A gente precisa resgatar, precisa trazer o jovem para abraçar essa causa, que é a causa do meio ambiente.
é uma causa que precisa ser pensada, principalmente com relação às futuras gerações. Com certeza. Não é isso? Pensada, repensada, refletida e filosoficamente colocada em prática.